Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Martin, José António, obrigado pela vossa introdução. Luís também, obrigado pela oportunidade de termos mais esta, como o José António diz, esta tertúlia. Mas, acima de tudo, deixem-me particular aqui, obrigado, doutora Maria Luís, obrigado, José Maria, pela vossa presença aqui. Espero que o desafio que o José António referiu não seja muito ao nível das perguntas que quero lhes fazer, mas a ideia é termos aqui uma conversa mais ou menos aberta sobre estes temas relativamente ao próprio, às finanças europeias, logicamente ao crescimento e inovação. E aqui passava já a primeira pergunta. Quando falamos um bocadinho deste evento, foi curioso porque na semana passada estive num almoço anual da nossa associação em Espanha, em que esteve presente o Klaas Knot, o ex-presidente do Banco Central da Holanda e também presidente do Financial Stability Board, não sei qual foi a função mais importante aqui destas duas, e que ele referiu ali, falou muito sobre a parte da regulamentação financeira e falou essencialmente em três fatores, que era importante implementar. Portanto, implementar, não apenas assegurar que a regulação seria criada, mas assegurar que ela depois seria aplicada na realidade. Falou na proteção, numa perspectiva também de, lá está, protegermos as regulamentações que já foram aplicadas na União Europeia, porque continua a haver algumas vozes que querem voltar um bocadinho ao passado, à parte da desregulamentação, à parte da flexibilização das regras. E ele também falou aqui na questão da adaptação, relativamente a como é que nós nos adaptamos face a este desenvolvimento tecnológico que causa impacto no mercado financeiro praticamente numa base diária. Como é que nós nos adaptamos, ou como é que a regulação financeira se adapta perante estes desenvolvimentos tecnológicos. E aquilo que eu gostava de vos perguntar, e pegando aqui no tema da conferência, é essencialmente, na vossa opinião, qual é o futuro das finanças europeias perante este enquadramento regulatório? Obrigada pela pergunta e pelo tema, que é muito interessante. Obrigada ao Luís pelo convite para estar aqui. É sempre um gosto, para já é sempre um gosto estar em Lisboa, como é óbvio. E depois encontrar pessoas conhecidas que já não via há algum tempo. Eu diria que o futuro das finanças europeias está a ser definido agora e depende das escolhas que fizermos. Uma questão que eu tenho colocado, para lá da questão da regulação, e é verdade, tem havido uma enorme pressão para haver desregulação, e nós na Comissão, e é justo dizer também em parte do Conselho, temos sido muito firmes em dizer que o que nós precisamos é de ter uma regulação que seja adequada. Temos de revisitar alguma da nossa regulação porque há sobreposições, inconsistências. Foi um quadro regulatório muito pesado, desenvolvido num prazo, algum dele relativamente curto, e às vezes sem grande visibilidade para o que estava a acontecer em caminhos paralelos. E, portanto, é verdade que o resultado não foi o ideal, mas é muito diferente corrigir aquilo que não está bem, simplificar, eliminar as inconsistências, ou simplesmente eliminar regras de todo. Porque, honestamente, o que nós achamos é que não há qualquer espaço, nem interesse, e seria até irresponsável, nós permitirmos que o sistema financeiro voltasse a ficar desregulado depois daquilo que aconteceu na grande crise financeira. Agora, nós temos, e eu tenho defendido esse ponto, na Europa, julgo que temos de procurar um melhor equilíbrio entre o elemento de proteção, porque a estabilidade financeira não é negociável, e temos de facto de ter estabilidade financeira, conseguimos uma robustez assinalável do nosso sistema bancário, mas também precisamos de aceitar algum risco, porque se não aceitamos risco, não temos oportunidades. E eu acho que esse equilíbrio, neste momento, não está bem conseguido, e é uma conversa que temos de ter, mas uma conversa aberta sobre quais são os objetivos, onde é que queremos chegar e o que é que eventualmente precisamos de fazer para conseguir alcançar esses resultados. Porque a tendência e a tentação, frequentemente, sobretudo dos nossos reguladores e supervisores, que, enfim, eles são avessos ao risco, mas isso faz parte da descrição do posto de trabalho. Um supervisor deve ser avesso ao risco, até porque nós já sabemos que se as coisas correrem bem, ninguém os elogia, se correrem mal toda a gente os culpa. Portanto, não têm qualquer incentivo para serem mais abertos ao risco. Mas os políticos é que definem as regras, ou deveriam ser os políticos a definir as regras. E, portanto, esse equilíbrio entre
preservar a estabilidade financeira e aceitar algum risco porque precisamos de aproveitar as oportunidades é algo que nós temos de conseguir. Eu diria que disso depende o futuro das finanças europeias, da forma como nós conseguimos fazer isto, porque senão, se continuamos sistematicamente a privilegiar apenas a parte da estabilidade, posso citar um dos meus antecessores que dizia que nos arriscamos a ter a estabilidade do cemitério. É estável. Não há nada mais estável, mas não parece que seja esse o objetivo. Obrigado. José Maria, pegando aqui neste poder político, a responsabilidade do poder político, buscando aqui onde eu me incluo também, atenção. Não, exatamente, sim, mas gostava de ouvir o ponto de vista relativamente a isto. Bom, eu não podia estar mais de acordo. Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui. Não podia estar mais de acordo com a senhora comissária. Não sei se aqui tratamos pelos nomes próprios. Pelos nomes próprios, é mais fácil então. Com Maria Luís, acho que de facto é preciso. Foi muito importante o trabalho que se fez numa crise que foi devastadora e a relação que se seguiu teve grandes sucessos, nomeadamente ao nível, por exemplo, da União Bancária, supervisão bancária, da questão dos mecanismos de socorro financeiro, como o IFSM, etc. E, portanto, hoje em dia existe um conjunto de mecanismos que garante, ou pelo menos dá maiores garantias de capacidade de reação a uma crise financeira. Portanto, houve esses sucessos, mas, como disse a Maria Luís, há aqui algumas imperfeições que não são despiciendas a cautelar. Isso implica trazer mais risco, implica também fazer uma coisa que eu acho que a Maria Luís tem trabalhado aí muito bem, que é, neste processo de revisão da regulação, criar as condições, potenciar o aparecimento de market champions na Europa, europeus. E isso aí, o BCE também tem uma voz ativa e nem sempre no mesmo tom, mas caminha para aí essa necessidade, com todos os desenvolvimentos que têm existido no mundo, essa necessidade de criar uma autonomia estratégica também, e de forma crucial, no sistema financeiro. E, portanto, é algo que a Europa está a trabalhar, é uma carroça que a Maria Luís puxa com muita vontade, convicção e força, e reconhecimento dos pares, e, portanto, é óbvio que um país pequeno como Portugal cumpre nos fora onde estamos presentes dar o nosso contributo, e procuramos dá-lo, de alguma forma tentar influenciar a discussão nestes termos que a Maria Luísa apresentou. Ao nível nacional, as nossas preocupações são comensuráveis com a dimensão do país, e, portanto, temos que a ideia é tentar dinamizar o mercado de capitais, sendo que o universo disponível não é enorme, e, portanto, há uma forma. Isto não resulta necessariamente do tamanho do país em termos de população, porque temos países como a Holanda, ou temos países como a Suíça, que têm mercados de capitais muito vibrantes e dinâmicos. Mas, portanto, dizia eu, há aqui este sistema de não só gerar poupança, mas, sobretudo, a canalização da poupança. Portugal, hoje em dia, tem taxas de poupança muito elevadas, historicamente elevadas, muito próximas dos países que mais aforram na Europa. Agora, no caso específico de Portugal, é preciso que essas poupanças sejam canalizadas, não exclusivamente, mas também para empresas portuguesas, para a criação de um mercado de capitais em Portugal que permita também alavancar o crescimento económico, que já agora em Portugal tem sido, há uns anos a esta parte, bastante, felizmente, claramente superiores àqueles que referia aqui o nosso anfitrião da União Europeia. E, portanto, eu destacaria essa questão da dinamização das poupanças. Depois, ao nível da literacia financeira, que é um elemento muito importante também na dinamização e aplicação das poupanças, e a esse propósito, o Governo tem uma agenda própria, uma agenda própria que a vai correndo com os supervisores, como o Banco de Portugal, a CMVM, a ASF,
Portanto, a ideia é de facto dinamizar, dar aqui um cunho dinamizador a este tema. E depois, se percorrermos o programa do governo, um governo que foi empossado há meia dúzia de meses, há claramente uma secção que foca em soluções inovadoras do lado da poupança, com concessões fiscais, tendo em conta resolver dois problemas, uma espécie de ovo de Colombo, que é, por um lado, criar então estes tais mecanismos, essa tal apetência para investir no mercado de capitais nacional e, ao mesmo tempo, ir ajudando a mitigar os riscos de sustentabilidade da segurança social. Está aqui um grande especialista sobre o assunto e que eu sei que este tema também lhe é caro. Muito bem, José Maria. Muitos pontos para falarmos aqui. Já vamos falar um bocadinho de literacia financeira, mas queria pegar na poupança. Logicamente, falar um bocadinho da União da Poupança e do Investimento, que na prática acaba por proporcionar oportunidades para os aforradores que possam investir diretamente nas empresas e aqui com muito foco também, especialmente nas PMEs. Mas é também importante, parece-nos, neste mundo em que vivemos nestes últimos anos, relativamente à questão da sustentabilidade, que haja sempre alguma porção destes investimentos que seja para empresas que desenvolvem os seus critérios e aprimoram e até melhoram os seus critérios de sustentabilidade, porque essas empresas passam a ser realmente mais eficientes e mais protegidas contra a crise. Mas há aqui um tema. Paralelamente, vemos a criação, ou cada vez mais, não diria criação, mas cada vez mais investimento ou interesse, pelo menos em criptoativos, onde sabemos perfeitamente que os criptoativos consomem muitas quantidades, emitem muito dióxido de carbono. Como é que nós podemos trabalhar aqui nesta questão da geração de eletricidade, que é muito alta relativamente aos criptoativos e ao interesse cada vez mais crescente em criptoativos, e mesmo assim garantir que temos aqui um investimento sustentável, que é aquilo que nós queremos relativamente ao target de net zero. Como é que nós podemos fazer aqui este equilíbrio, na vossa opinião? Bom, eu diria que em termos de energia é óbvio, as necessidades de energia vão continuar a aumentar. Nós temos de fazer a transição energética para uma energia sustentável, mas eu pessoalmente acho que só com sol e vento não vamos lá. E, portanto, do próprio ponto de vista dos critérios de sustentabilidade, o nuclear é considerado sustentável. E, portanto, quando nós pensamos nas necessidades de energia que uma economia digital implica, com ou sem criptoativos, mas a digitalização, a tokenização a que nós vamos assistir no setor financeiro, o consumo de energia que isto representa é absolutamente brutal. E, portanto, nós temos, de facto, de investir nas infraestruturas energéticas, nas interligações, para reforçarmos a independência relativamente a mercados que nos são abertamente hostis, como é o caso da Rússia, mas também para reforçarmos a independência relativamente a outros mercados que têm dias. Umas vezes são mais amigáveis, outras vezes menos. E, portanto, a ideia de Open Strategic Autonomy é exatamente essa. Nós continuamos abertos ao mundo, mas naquilo que é fundamental, criarmos condições para sermos autónomos. E, portanto, vai ter de haver muito investimento na produção de energia, nas redes, nas ligações de energia, claramente para os próximos anos, para sustentar as ambições de uma transição energética e, obviamente, não recorrendo aos combustíveis fósseis. Portanto, enfim, diria que não há propriamente grandes alternativas ou grande espaço para debate, é o que é. Aquilo que os criptoativos ou a digitalização do setor financeiro nos pode trazer como desafios para lá da energia é outra conversa. Em relação à energia, estamos a falar muito de projetos que serão financiados por investimento público, mas, em termos das infraestruturas, há perfeitamente espaço para que haja um de-risking feito pelo investimento público, mas que depois atrair investidores privados, em particular investidores privados com capital paciente, que podem esperar pelo retorno por períodos muito longos, como é o caso das infraestruturas. E aí temos claramente os fundos de pensões à cabeça, as seguradoras também, mas no essencial os fundos de pensões, que é algo que nós precisamos de trabalhar para criar muito mais na Europa. Aliás, já na próxima semana vou apresentar mais um pacote com recomendação para a criação de fundos de pensões. Só uma recomendação, porque é competência dos Estados-membros, mas uma recomendação que depois nós tentaremos estimular por todos os meios que tivermos à disposição. No colégio? Sim, dia 19.
Muito bem. Então, passaram 13 minutos da nossa conferência e ainda não falamos de inteligência artificial. O que é raro hoje em dia nas conferências, todas as conferências fala-se de inteligência artificial. No meu ponto de vista, apenas o meu ponto de vista, acho que hoje em dia já não temos que olhar apenas para porquê usar a inteligência artificial, mas sim como usar a inteligência artificial e não como uma ferramenta de ameaça às nossas funções profissionais, mas sim como uma ferramenta de fortalecimento dessas funções profissionais. Aquilo que eu gostava de perguntar é como é que o que é que deve, na vossa opinião, a União Europeia fazer para promover mais investimento em inteligência artificial dentro da União, sabendo que ainda estamos a muitos milhões ou bilhões, digamos assim, de dólares de distância dos investimentos dos Estados Unidos e da China, onde no top 10 apenas temos na União Europeia a França e a Alemanha, e mesmo assim cada um deles com menos de metade do investimento que tem o Reino Unido. O que é que nós precisamos fazer a nível da União Europeia para fomentar ainda mais investimento em ferramentas de inteligência artificial? Maria? Ok. Começas tu agora. Esta coisa de ser político, que eu não era, é que os políticos têm uma prerrogativa que é respondem às perguntas que querem. Então eu vou recuar à anterior, pode ser? Força. Está a deixar a Maria Luísa esta ou esta? Vou dizer uma coisa que é, falar a seguir à Maria Luís tem um problema que é, a coisa mais acertada que eu digo é concordar com o que ela disse na questão da energia e da importância estratégica, completamente de acordo. Eu só queria fazer aqui um sublinhado, e é este depois outro, a seguir é esse outro, que é, eu acho que está em curso na União Europeia um ligeiro acerto no paradigma da regulação das finanças verdes. E este acerto é muito acertado, porque passa a ser numa lógica de regular, incentivar pela positiva os investimentos na transição energética. Depois deixamos os outros de fora, do S e o G, mas na parte da energia começa a ser claramente mais incentivando pela positiva e menos pela negativa. Porque o problema pela positiva, pelas razões que referiu a Maria Luísa, é muito importante, etc. Pela negativa, qual é o problema? Nós não podemos, na Europa, fazer o esforço sozinhos da descarbonização da economia. E sabemos que países como Estados Unidos, China e Índia estão a acelerar. Enquanto nós estamos a reduzir as nossas emissões de carbono em absoluto e certamente por unidade produzida, no caso destes grandes blocos é exatamente ao contrário. Eles não só estão a aumentar em termos absolutos, como estão a aumentar em termos relativos, ou seja, por unidade de PIB, se quisermos. E, portanto, é muito importante que as empresas cuja tecnologia ainda não lhes permite utilizar tecnologia ou, por uma questão de economics, não consigam utilizar energia sustentável, não sejam penalizadas face aos seus concorrentes fora da Europa, e, portanto, a criação de um level playing field mínimo obriga a uma redução deste garrote regulatório que existia claramente, mas que eu penso que está a ser agora mitigado com iniciativas como Stop the Clock, etc., relativamente, por exemplo, a temas de reporte de sustentabilidade. Relativamente só aqui uma pequena, eu queria chamar correção, peço desculpa, que é os criptos já não gastam essa energia toda. O único token que gasta energia é Bitcoin, tem Proof of Work, todos os outros relevantes migraram para Proof of Stake, o que significa que todas as soluções de DeFi, portanto, Decentralized Finance, como as stablecoins, etc., operam e vão operar em Proof of Stake, que tem consumos de energia mínimos, absolutamente residuais. Vindo agora para a inteligência artificial, para dizer o seguinte, eu sou uma pessoa de mercado, economista liberal, e, portanto, eu acho que o mercado vai trazer, se os políticos aqui souberem calibrar, uma vez mais, a regulação. E aqui a regulação também é importante. É importante para proteger, é importante para garantir o tal level playing field, mas mais uma vez não pode ser um garrote, tem que ser uma espécie de um ninho onde os players que aparecem, porque a nossa tecnologia europeia não fica em potência, não fica atrás de ninguém, temos excelentes universidades, temos excelentes cientistas, agora aquilo que precisamos é acertar, e aí
acertar na calibração da regulação. E aí, de facto, é muito difícil. A verdade é que também temos decision makers muito inteligentes e conhecedores. E eu estou muito otimista. Acho que vamos lá chegar. Bom. Ok. Bom, relativamente à inteligência artificial, eu não acho que seja uma opção se vamos ter ou não ter. Aliás, muitos destes desenvolvimentos nós vamos tê-los na Europa. A nossa escolha é, somos nós a produzir ou consumimos o que é produzido pelos outros. Eu acho que a escolha está só aí. Porque isto está a acontecer e que falamos de inteligência artificial, como falamos dos criptoativos, como falamos de tudo isso. Por definição, estas coisas, o design disto é completamente cross-border e, portanto, vai chegar cá, vai ser utilizado pelos europeus. Nós temos é que perceber se queremos participar nessa oportunidade ou vê-la passar, como já aconteceu com algumas no passado. Voltamos ao tal tema do balanço do risco. Mas o ponto que o José Maria estava a fazer relativamente à regulação é muito importante, porque a regulação tem de criar um enquadramento adequado, mas tem ao mesmo tempo de permitir que a inovação surja. Eu acho, enfim, serei parcial, mas eu acho que, por exemplo, o regulamento MiCA, conseguiu um bom equilíbrio. É uma boa peça legislativa da União, porque tem, ao mesmo tempo que criou um enquadramento e deu um conjunto de certezas ao mercado, permitiu que continuasse a haver inovação e não foi castrador da iniciativa e da inovação. É relativamente pouco frequente nós conseguirmos este resultado. E mesmo este regulamento, não sei se está a salvo de agora algumas tentações mais próximas. Mas, na verdade, conseguir este equilíbrio é exatamente preciso conseguir definir qual é que deve ser o nosso posicionamento estratégico, que tolerância ao risco é que vamos ter, porque necessariamente vamos ter que aceitar mais risco que vem com a inovação, nunca sabemos exatamente como é que as coisas vão correr e como é que nós conseguimos manter aqui um equilíbrio adequado. Mas em relação ao ponto do risco da inteligência artificial para o mercado de trabalho, para a perda de postos de trabalho, o drama que eu vejo aqui é que esta transição é particularmente rápida, porque a transição em que se perderam postos de trabalho, é assim, se recuarmos 150 anos e disséssemos à maioria da população do planeta qual seria o peso da agricultura hoje em dia, achavam que a população ia morrer de fome e que ninguém ia ter trabalho para fazer. Na verdade, o mundo está a chegar a um ponto em que o nosso problema vai ser falta de gente, não gente a mais. E, portanto, termos a inteligência artificial para poder fazer coisas em vez dos humanos vai ser um desenvolvimento muito bem-vindo, porque em termos demográficos, já só a África subsaariana é que está a crescer. Mesmo a Índia já parou. Tudo o resto está ou estagnado ou em declínio. E, portanto, eu diria que o desafio do futuro é arranjarmos formas de produção que não precisem de pessoas, porque não vai haver pessoas suficientes para fazer o trabalho. Agora, claro que para quem está neste momento, não digo os mais jovens que se conseguem ainda adaptar, mas uma geração mais velha, mais longe da reforma do que aquilo que eu estou, mas que já acha que é difícil adaptar-se. Para muitas dessas pessoas há aqui um elemento, uma ameaça latente que tem de ser gerida do ponto de vista político. Agora, para mim a resposta não pode ser nós não aceitamos a inovação porque faz perder empregos. Porque seguramente isso vai fazer perder empregos. E vai fazê-lo perder empregos, perdendo também crescimento, perdendo produtividade e com todos os outros efeitos negativos. Portanto, temos é que conseguir, dentro daquilo que é o nosso padrão de modelo social, acompanhar essa mudança, tentando minimizar os impactos para aqueles que não consigam adaptar-se a esta nova realidade. Agora, ponderar sequer não a aceitar, parece-me no mínimo um esforço fútil. E acho que não faz qualquer sentido. Isto está aí e tem um potencial absolutamente extraordinário. É ameaçador, como todas as tecnologias disruptivas sempre foram ao longo da história. Estar a ver acontecer no nosso tempo, eu acho um privilégio extraordinário. Quer dizer, olhar para trás o que é que era o mundo quando eu acabei o meu curso há... Credo, já lá vão quase 35 anos. Agora que penso nisso, há bastante tempo. E ver o que é hoje a realidade do mercado de trabalho, da escola, tudo, é uma transformação absolutamente extraordinária para muito melhor. Portanto, vem aí e acho que devemos preparar-nos para enquadrar e permitir a inovação na Europa.
gostar dos nossos inovadores, criar campeões europeus que sejam verdadeiramente europeus e a quem nós não levemos a mal, porque já não são umas PMEs e por acaso até são empresas grandes e têm lucro, vejam lá. E as pessoas ficam ricas. Cruzes, pronto, mas temos de ter uma atitude um bocadinho diferente porque não somos normalmente muito favoráveis a esse tipo de bons resultados. E com esse enquadramento vamos fomentar então o investimento na Europa, não é? Seja em IA, seja em qualquer parte da digitalização. Falamos um bocadinho aqui de IA, mas ou de inteligência artificial, e queria focar aqui aquilo que já se mencionou também relativamente a uma amplitude maior relativamente à inovação digital. Até o próprio Nobel da Economia reconhece justamente que o trabalho sobre a importância da inovação para o crescimento e desenvolvimento económico de longo prazo é bastante importante. Hoje em dia podemos realizar quaisquer operações bancárias com um clique em qualquer parte do mundo, mas para lá chegarmos a este nível de confiança de assumirmos que estamos muito dependentes relativamente à parte tecnológica, tivemos que confiar muito também nas fintechs e nas plataformas digitais. Mas temos aqui, principalmente para os aforradores, para o pequeno aforrador, temos aqui alguns desafios éticos, porque a partir do momento em que fazemos um clique ou até acedemos a uma plataforma, seja no nosso telemóvel, seja no nosso computador, temos aqui um nível de segurança, de partilhar dados, até que joga com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas temos aqui que ter um certo nível de confiança de que a nossa informação pessoal não será partilhada para todo o mundo. Ainda me lembro, por exemplo, estava hoje a rever aqui as perguntas, ainda hoje recebi um e-mail que dizia de um banco a perguntar se tranca a porta de casa, porque é que a abre online? Aquilo que eu vos gostaria de perguntar é se esta dependência, não sei se acham, se estão de acordo comigo, se acham que esta dependência da parte tecnológica, principalmente para a parte financeira, pode nos levar aqui a uma crise com origem na digitalização. Uma crise financeira com origem na digitalização. Bom, não sei, não tenho a certeza de estar a interpretar bem a questão. A digitalização traz riscos novos. Assim, a fraude não é uma coisa de agora. A má utilização dos dados não é novo. O que nós agora temos é num universo digital. É verdade, e a pergunta faz sentido, se tranca a porta de casa, mas as pessoas, nós vivemos, a população hoje em dia parece valorizar muito menos a privacidade do que no passado. As pessoas põem tudo nas redes sociais. O que comem ao pequeno almoço, como é que se sentiam quando acordavam, as fotografias dos filhos, as atividades dos primos, está tudo. E, portanto, a preocupação com a privacidade, que está muito nas autoridades, parece estar menos com os destinatários da dita privacidade. O Regulamento Geral de Proteção de Dados é algo que nós também estamos a rever, porque, voltando ao tema da inteligência artificial, sem dados não há inteligência artificial. E, portanto, se nós tivermos um acesso demasiado restrito à informação, não vamos conseguir desenvolver soluções de inteligência artificial. Sem dados, não vamos lá. E, portanto, também aí temos que tentar calibrar alguma coisa. E, obviamente, que as pessoas têm de ter a possibilidade de controlar os seus dados. As plataformas digitais, autorizadas, obviamente, são reguladas. E, portanto, têm obrigações de preservação da privacidade dos dados, e são supervisionadas, são auditadas, são controladas. Não há nunca garantia absoluta de que as coisas não aconteçam. Se a crise virá daí, eu não me atrevo a adivinhar de onde é que virá a próxima crise, seguramente haverá uma, mas não me atrevo a adivinhar de onde. Mas eu diria que o meio como nós interagimos com o sistema financeiro é uma questão de tecnologia, de cibersegurança e desses cuidados. Mas o meio não deixa de ser, no fundamental, a mesma coisa. De um lado temos as pessoas ou as empresas que têm montantes para aplicar, ou as instituições, e do outro lado temos os intermediários financeiros que, no fundo, fazem a ponte entre quem poupa e quem precisa de dinheiro para investir. O resto é o meio que vai fazer isso. Há desafios específicos deste meio digital, nomeadamente em termos de fraude, etc., que nós, com a regulação, estamos a tentar acompanhar. Por exemplo, estamos neste momento a fechar uma discussão, na fase já de trílogos, com a terceira versão da diretiva dos serviços de pagamentos e do regulamento que acompanha, para gerirmos o tema da fraude melhor, em que não são apenas as entidades, o banco, nomeadamente, que tem a interface com o cliente, que deve assumir toda a responsabilidade, porque as plataformas
as plataformas das redes sociais, as redes de telecomunicações, todos eles entram nesta cadeia que dá origem à fraude e, portanto, as responsabilidades têm que ser adequadamente distribuídas, incluindo aos próprios utilizadores, para evitar aqui o risco moral, não é? Porque se as pessoas acharem que façam o que fizerem, alguém as há de indemnizar, ninguém tem cuidado. E, portanto, isso também não é aceitável. E nós estamos precisamente nessa discussão, ou seja, estamos a adaptar-nos. O único problema que eu vejo aqui é que nós temos um ritmo de trabalho, de produção de regras na Europa que não é muito compatível com a rapidez da evolução tecnológica e, portanto, às vezes quando acabamos a discussão e os períodos de transição e colocamos as soluções no terreno, o problema já está mais à frente e nós continuamos a falhar os targets. E isso é que eu acho que é um problema que nós temos de discutir. Temos que ser mais ágeis, porque senão não vamos nunca conseguir acompanhar o ritmo de evolução tecnológica que está a acelerar permanentemente. Ninguém se atreve a adivinhar o que é que vai acontecer daqui a um ano sequer. E nós provavelmente ainda estaremos à procura da posição do Parlamento para podermos iniciar a discussão. E, portanto, isso é o que me preocupa. Quanto ao resto, não acho que haja nenhuma incapacidade estrutural de desenhar as soluções que sejam necessárias e de garantir as condições de cibersegurança. É uma questão de investimento tecnológico, de ir aprendendo, mas há imensa coisa que está a ser feita para melhorar o enquadramento europeu nesse sentido. Mas tem de ser sempre na base do acompanhar, sem impedir que as coisas aconteçam, porque as pessoas também não querem isso. E se nós não lhes permitirmos que façam os seus investimentos e a sua interação com plataformas autorizadas na Europa, a internet é aberta e vão fazê-las para outro sítio. José Maria, tem partilhar alguma opinião sobre isso? Difícil não ter. Mas, em primeiro lugar, sublinhar esta ideia que acho que é muito interessante que a Maria Luís relatou, que é há tecnologias como a inteligência artificial que são exponenciais, porque elas alimentam-se, têm efeitos de feedback muito poderosos e que as tornam exponenciais, claramente não estão compaginados com a velocidade linear das instituições. Não é? E nós queremos ser mais ágeis, mas dificilmente vamos conseguir acompanhar o ritmo pela sua natureza. Depois, o tema dos dados, que é óbvio que não há inteligência artificial sem dados, mas eu acho que há aqui uma revolução que ainda não se cumpriu, que é o aproveitamento económico dos dados. A privacidade, eu estou com a Maria Luís, quer dizer, houve uma alteração de paradigma e as pessoas fazem questão de os disponibilizar ao mundo. Agora, há uma forma de apropriação do valor dos dados através de tecnologias baseadas em blockchain, ou soluções baseadas em blockchain, que tem a ver com a identidade digital. Isso aí é uma revolução que se está por cumprir, eu acho que está aí à bica, porque as soluções tecnologicamente já existem e vão permitir que as pessoas possam comercializar os seus próprios dados, através de esquemas de partilhas de rendas, etc. E, portanto, acho que é algo que podemos vir a assistir. Outro ponto que eu queria fazer relativamente a essa questão da crise ser digital, nós vimos, de facto, em 2023, aquela mini-crise financeira nos bancos, num segmento do Silicon Valley Bank e o Signature Bank, etc., em que foi tudo feito através da app, etc. Está a chegar um momento, e a tecnologia, mais uma vez, começa a estar madura, em que a IA vai permitir vai conseguir descobrir padrões de vulnerabilidade de instituições de crédito e vai executar as corridas aos bancos, que antes muitas vezes conseguiam separar, ou não, no caso do Banif, conseguiu-se travar ali aquele rodapé que apareceu no programa do Gosto, ou não sei do quê. De alguma forma havia formas de tentar travar aquilo e podia fechar as portas, etc. Neste momento, se houver uma corrida digital aos bancos, acho eu que não há ainda mecanismos para mitigar esse problema. Portanto, é uma problemática muito rica, eu acho que o regulador vai sempre andar atrás do prejuízo, mas também acho que o setor privado vai ter soluções como a identidade digital que vão de alguma forma mitigar estes riscos e é nesta tensão que temos o progresso.
Muito bem. Queria voltar aqui ao tema da poupança, só partilhar a minha opinião. Eu acho que a educação sobre economia e finanças devia entrar muito cedo no currículo escolar, e os professores deviam realmente ensinar às crianças o que fazer com o que se poupa, não só que devem poupar, mas também saberem o que é que devem fazer com essa poupança. Quando expresso esta opinião entre amigos, algumas pessoas dizem que é difícil poupar em Portugal porque o salário está muito baixo relativamente ao salário médio da União Europeia, ou se quiserem até comparar a parte do salário mínimo. Lembro-me de ler creio que foi num almoço da Câmara de Comércio Luso-Americana, em que mencionou até os 3 vetores estratégicos da União de Poupança e Investimento da Comissão Europeia, e lembro de ter falado de um montante até de 10 euros como um montante de poupança. Aqui vou buscar um bocadinho o ditado português. Como é que nós conseguimos convencer os aforradores que, grão a grão, a galinha enche o papo? Eu diria que o facto da expressão ser popular e é conhecida por todos mostra que é uma noção que todos nós temos, que mesmo com pequenos montantes nós podemos amealhar muito, sobretudo pensando na poupança para o longo prazo. A questão dos 10 euros é um bocadinho também para promover a inclusão. Há muita gente na Europa que acha que investir é só para quem é rico. E há muita gente que não tem a disponibilidade de dizer eu agora tenho 500 euros ou 1000 euros para começar uma conta de investimento. De facto é difícil. Se dissermos, como nós fizemos na recomendação para a criação de uma conta de poupança e investimento, que não deve haver montantes mínimos, os 10 euros é só um exemplo. O que nós recomendamos é que não haja montante mínimo. Portanto, no limite, até com 1 euro se poderia fazer alguma coisa. E permitir às pessoas que investam montantes muito pequenos tenham poder de transformar comportamentos que eu acho que não é irrelevante. É alguém que... o argumento de que os salários são baixos e é difícil poupar, bom, nós poupamos mais, agregadamente é óbvio, do que qualquer outra parte do mundo. O drama é que somos menos ricos, ficamos menos ricos com essa poupança. Ou seja, não conseguimos aplicar a nossa poupança perdão, para ela ter um retorno que, de facto, melhore significativamente a nossa vida no futuro. A ideia aqui, com estas contas e com os montantes pequenos, é transformar as pessoas em investidores, mas também criar uma cultura de aceitação do risco. Da mesma forma que temos o grão a grão, também temos o quem não arrisca não petisca. E, portanto, a verdade é que as pessoas não podem querer ter um retorno alto sem risco. Isso não existe. O que há é formas de investir que, para o longo prazo, têm um risco perfeitamente aceitável, obviamente diversificando, não pondo os ovos todos no mesmo cesto, continuando aqui com os provérbios populares. E, portanto, a ideia é dar às pessoas oportunidades para distribuírem as suas poupanças em vários pontos diferentes e começarem a ganhar alguma confiança no investimento de risco. Isto porque a literacia financeira ensina-se, mas também temos de dar oportunidades às pessoas de a pôr em prática, porque se ficarmos só pelo conhecimento teórico não vamos a lado nenhum. E por isso é que nós apresentamos ao mesmo tempo a estratégia de literacia financeira e esta recomendação da criação das contas, que é para a par, temos a aprendizagem dos conceitos e depois o learning by doing, ir aprendendo, fazendo as coisas. Agora, é preciso também explicar às pessoas que o investimento em mercados de capitais, a menos que se faça como profissional, é uma coisa, as pessoas não podem estar a ver a flutuação dia a dia ou semana a semana. É para anos. E se for uma carteira suficientemente diversificada, toda a evidência estatística nos diz, toda a evidência empírica nos diz, que ao fim de umas décadas, que ele cresceu um múltiplo muito significativo do que qualquer outra aplicação. E, portanto, é essa a ideia também ajudar a criar esta cultura de risco. E por isso é que nós recomendamos que haja os incentivos fiscais, porque é preciso incentivar as pessoas a mudar comportamentos. A evidência diz-nos que o mais eficaz é dar um incentivo fiscal. Portanto, a ideia aqui é conseguir que as pessoas tenham uma maior conforto em assumir alguns riscos, porque a verdade é que há muita gente na Europa a assumir muitos riscos. Porque como não consegue, tornou-se tão difícil investir na Europa, naquilo que são os produtos tradicionais, que muita gente está a desviar-se para os criptoativos, por exemplo, para os sítios onde ainda não há controle e ainda não podem investir e onde, obviamente, podem perder uma enormidade de dinheiro. E, portanto, temos de fazer um esforço muito grande para a literacia financeira, não posso estar mais de acordo, deve começar muito cedo. Nós temos de começar por ensinar os professores.
porque eles também não sabem. E uma coisa que nós insistimos muito na literacia financeira é que nós temos de começar muito antes do ponto em que ensinamos as pessoas a distinguir entre dois produtos de investimento. Por exemplo, a história de que o dinheiro não chega até ao fim do mês. Nós temos de ensinar as pessoas como é que vão ao supermercado e gastam o mínimo possível para trazer o que precisam. Há muita gente que não sabe que o preço de um produto qualquer deve ser visto pelo quilo, pelo litro, pela unidade e não pelo preço da embalagem. Porque parece mais barato, mas não é. Pode parecer óbvio, mas para muita gente não é. Saber como é que se usa um cartão de crédito sem ficar endividado. Saber como é que se escolhe o melhor prestador de eletricidade, de água, do que seja, de comunicações. Antes das pessoas decidirem o que é que vão escolher para investir, têm que saber gerir o seu orçamento. Portanto, a literacia financeira, e isso é a proposta que nós temos, tem que ser muito mais direcionada. Não é por um site com opções. Quem chega ao ponto de ir procurar um site para comparar produtos de investimento já tem um grau de literacia financeira muito razoável. Temos que voltar ao básico, ao princípio. Nas comunidades locais, identificar as necessidades, desenhar as ações para responder àquelas necessidades. E já agora medir o resultado. Porque nós fazemos imensa coisa, mas sei de muito poucas iniciativas para medir resultados. Portanto, podemos estar a gastar dinheiro sem efeito, o que também é uma coisa que não é muito razoável. Eu aqui queria pegar neste ponto, já falámos sobre literacia financeira, estamos aqui numa casa, como o José António referiu, a ACI Portugal é uma representante em Portugal e existem mais de 60 associações nacionais e o foco aqui da Associação de Profissionais de Mercados Financeiros é focar muito na parte da conduta ética e também focar muito na parte da educação. E para nós a educação contínua é absolutamente fundamental. Aliás, até está promulgado no Pilar Europeu dos Direitos Sociais que para 2030 60% dos adultos devem fazer formação pelo menos todos os anos. Eu queria saber aqui, nesta questão da literacia financeira e pegando em pontos básicos, como a Maria Luísa ainda agora referiu, como é que nós podemos, ou qual é a vossa opinião relativamente à parte da educação contínua, principalmente quando falamos em aquela expressão que referiu há bocadinho, que estamos mais perto da reforma do que mais perto da altura que fizemos o nosso curso ou quando começamos a trabalhar. Eu também. Como é que passamos essa necessidade de formação contínua até para as pessoas que já estão numa idade mais avançada e que têm que tratar mais da sua reforma e até, de poder deixar os seus legados para os seus filhos. Como é que, na vossa opinião, nós conseguimos dinamizar ou como é que podemos fomentar mais a educação contínua, precisamente como um fator de apoio a mais literacia financeira? Quer dizer, isso tem que estar na agenda. Eu acho que para além dos poderes públicos e de supervisão, temos que envolver a indústria, não é? E aí a associação tem um papel importante. E eu acho que começa a haver vontade de fazer isso, porque de facto as margens financeiras dos bancos são cada vez mais curtas por via da concorrência, mais estreitas por via da concorrência. Há, no caso, em Portugal, claramente limites ao comissionamento. E, portanto, tem que haver um aumento da base de clientes e das atividades que esses clientes ou dos negócios que operam com os bancos. E, portanto, a questão de os chamados de off-balance, portanto, tudo quanto são aplicações em ativos financeiros que não sejam depósitos, é algo que os bancos também têm interesse em desenvolver. E começa-se a ver uma outra iniciativa, precisamente na linha da literacia financeira, da literacia digital, porque elas estão muito relacionadas. E, portanto, eu acho que é por aí. É percebendo que a população está a envelhecer, é percebendo que acontece, isso é outro tema, acontece que uma grande parte, ou parte maior da riqueza está concentrada nos segmentos etários mais idosos. E, portanto, é aí que também está muito potencial de geração de negócio no setor financeiro. E, portanto, mais uma vez, eu acho que tem que haver um alinhamento, um compromisso dos poderes públicos, mas, mais uma vez, tem que ser o setor privado e a indústria claramente com um papel suplementar aqui nesta dimensão. Eu acrescentaria só o envolvimento dos parceiros sociais. Eu, cada vez que vou visitar um Estado-membro, eu falo sempre com os sindicatos e com as associações empresariais. Porque acho que isto tem que haver aqui uma mudança cultural, quase, de forma de estar.
E, normalmente, eu abordo pelo tema da literacia financeira, pedindo o apoio dos sindicatos para que dentro das empresas, sobretudo das PMEs, porque se nós pensarmos numa grande empresa, não é muito difícil organizar uma ação de formação. Mas atendendo a que a esmagadora maioria das empresas na Europa tem pouquíssimos trabalhadores, é muito complicado pensar que uma oficina com 4 ou 5 pessoas tem capacidade para estar a pensar em formação contínua, em literacia financeira ou coisas desse género. Mas as associações empresariais e os parceiros sociais, os sindicatos, podem ter aí um papel relevante e, portanto, acho que também é importante envolver estes atores, explicando-lhes que isto faz parte do que é o interesse a defesa do interesse dos trabalhadores. Dar às pessoas oportunidades e às vezes dizem, mas nós não sabemos fazer. Mas ninguém está a sugerir que vocês vão dar ações de literacia financeira. Mas há imensas instituições da sociedade civil que estão disponíveis para o fazer. E dizem, até os bancos têm imensas ações de literacia financeira. Em vez de ser pôr num site, vai um funcionário de um banco a uma empresa e durante 2 horas fala com as pessoas. É uma iniciativa de literacia financeira. Fala para um grupo de 10 pessoas. Há iniciativas que temos que andar assim quase pessoa a pessoa, empresa a empresa. Mas com a quantidade de recursos que a sociedade tem, se nos organizarmos minimamente, eu acho que temos perfeitamente capacidade para o conseguir fazer. Mas tem de ser com foco e com propósito. Na literacia financeira, mas em qualquer outro tipo de formação também, naturalmente. Acho que há muito mais soluções do que às vezes nós pensamos. Não podemos estar sentados à espera que as soluções nos apareçam. Temos que fazer por isso. Rui, posso só dizer uma coisa a propósito disto? Nós, o Ministério da Educação promoveu uma ação no Dia Mundial da Poupança que foi sexta-feira passada, dia 10, dia 31 de outubro. 30 de outubro foi, pronto, hoje estou tempo. Outra semana, eu sei. Ok. Halloween. Pois foi, é verdade, é verdade. Pronto, e foi o Ministro das Finanças e foram os 4 Estados de Estado das Finanças às suas escolas, aos seus liceus, às suas escolas de juventude, e eu fui à minha. E há uma coisa que eu disse que eu acho extraordinária, que não foi por ter dito, aliás, quem disse não fui eu, foi o Sr. Einstein, que disse que a oitava maravilha do mundo era o juro composto, que na nossa linguagem é capitalização, não é? E a esse propósito, se nós formos buscar os últimos 100 anos de história, a rendibilidade média com capitalização, com reinvestimento dos dividendos do Standard & Poor's 500, é 7%. Aliás, até 7,4%. 7,4% é exatamente a percentagem que dobra o capital a cada década. Portanto, se eu investir hoje 100 euros a uma taxa de rentabilidade de 7,4%, daqui a 10 anos tenho 200 euros. E, portanto, essa capacidade de perspectivação do futuro que uma cabeça como o Einstein rapidamente e facilmente reconhece, que não é óbvio para quem não é de finanças. E, portanto, só para sublinhar, de facto, a importância de fazer estas formações. Muito bem. Maria Luísa, José Maria, obrigadíssimo. Eu queria, antes de passar aqui para a audiência, queria-vos fazer uma pergunta, mas pedir a vossa resposta em 30 segundos. Qual é a vossa proposta concreta para tornar as finanças europeias mais inovadoras, mais inclusivas e mais seguras até 2030? Uma resposta rápida. Criar o mercado único europeu nos serviços financeiros. Pegar no nosso dinheiro todo, que está guardado em 27 bolsos, e juntá-lo. Eu posso guardar os 30 segundos e ficar com a resposta da Maria Luísa para a pergunta seguinte. Obrigado aos dois. Estou poupado. Obrigado. Exatamente, já está poupado, não é? Obrigado. Obrigado pela vossa paciência. Algumas perguntas. Não sei se está. Queres, Zé? Pega neste. Novamente, muito obrigada. E muito obrigada ao Ian e ao Luís por ter organizado isto. Obrigada aos participantes. Eu tenho uma pergunta muito rápida, que eu acho difícil na realidade e, portanto, acho que não há soluções, mas as soluções não são fáceis. A Maria Luís disse muito bem que temos um problema que nós investimos, os europeus até investem e as poupanças, como em Portugal e na Europa, são elevadas, mas as rentabilidades são baixas. Também existe um problema adicional que é a demografia, as pessoas que estão a investir preferirem menos risco. Em parte está relacionado, penso eu também, se calhar enganadamente, com, no fundo, a idade das pessoas, que têm menos apetência para o risco
à medida que envelhecem, porque têm menos probabilidade de recuperar perdas, se houver perdas. E a pergunta que eu gostava de fazer é que medidas é que pensam que podem tentar ultrapassar, porque obviamente a Europa está numa fase de desaceleração do envelhecimento da população, tem grandes vantagens, mas nesta questão da potência para o risco não é necessariamente uma delas. Se alguma coisa que a Comissão Europeia tenha pensado especificamente para isso, ou Portugal tenha pensado especificamente para resolver essa questão, por outro lado, se a inteligência artificial pode, de certa forma, e as novas tecnologias podem, de certa forma, ultrapassar até certo ponto estas dificuldades da potência pelo risco. Eu não tenho aqui grandes respostas, só tenho pergunta mesmo. Obrigada. Nada mais outra vez. É uma de cada vez. Pensei que... Como Pois, quiser, não acho que é sei. melhor Estava à juntar, espera não é? que É melhor viessem juntar. mais. É melhor juntar. Como preferirem. Eu gostaria de lançar esse desafio para simplificação fiscal. E é mesmo um desafio de reflexão. Eu não sei ao certo no imposto do IRS, fora que evidentemente dá a ideia de contar com todos e financiar 5 mil euros. Quanto é que 100 euros para o Orçamento de Estado? Eu acho que podemos ter ganho quando fazer positivo. Se isentasse, mas seja, nível 1, e dar mais à vontade que as pessoas possam investir. No lado norte, aos amigos, aliás, para o aposto fiscal, os deixa um pouco inquietos. Se fosse possível uma redução que a nível do orçamento não tivesse impacto, quem sabe seria habilidade de meio espaço para ganhar interessantes, confiança das pessoas para investimentos, depois quando chegasse a essa altura de investimentos mais ajustados para melhor e todos ficavam a ganhar. Food for thought. Mais uma. mais clarificado. Em termos domésticos, gostava de saber que medidas estão neste investimentos já em termos tecnológicos, mas alto valor acrescentado, em vez de apenas centros de baixo custo, e acho que temos que dar este salto para fixar a capacidade em Portugal. E se o Governo considera criar uma nacional de aplicação digital para preparar trabalhadores para as novas profissões emergentes da IA. A nível mais comunitário, gostava de saber como é que o Luís consegue avaliar o atual equilíbrio entre as responsabilidades nacionais e a necessidade de investimento público em inovação, digitalização e o apoio que podem dar aos Estados-membros. Muito obrigado. Já agora, se calhar, Eu começo, até certos porque há motivos, algumas não é? aqui que não são para mim. A União Europeia não tem competências em matéria fiscal. E, portanto, essas... Não, direi só a propósito disso que na recomendação que nós fizemos para a criação das contas de poupança e de investimentos, uma das características são os intermediários financeiros a mandarem informação para a autoridade tributária. O investidor não tem que se preocupar com o assunto. Portanto, não há trabalho burocrático, não é preciso estar a preencher mais nada, porque é feita automaticamente. Pronto, e não digo mais sobre benefícios fiscais. A pergunta da Inês, relativamente, é verdade, as pessoas mais velhas têm mais aversão ao risco, aliás, faz parte. É uma das coisas que a vida nos ensina, é ter mais cuidado. E, portanto, temos mais aversão ao risco. É normal com o envelhecimento. O facto de sermos uma sociedade envelhecida e termos menos tolerância ao risco, também é isso. Como é que nós fazemos aqui? Bom, na verdade, as pessoas... Eu ouço sistematicamente dizer os europeus têm muito maior aversão ao risco e é por isso que não investem. Eu acho que as pessoas são fundamentalmente todas iguais. Em todo lado. O que nós não temos tido é oportunidades e incentivos para investir.
Se tivermos as oportunidades e os incentivos, eu estou convencida que os europeus reagem exatamente como os outros todos. Mas, obviamente, que numa destas contas de poupança e investimento, se lá for uma pessoa de 60 anos, eu espero que ninguém aconselhe a pôr todo o seu dinheiro numa conta do mercado de capitais, porque se acontece alguma coisa não vai ter tempo de recuperar de um momento mau da Bolsa. Mas pode eventualmente pôr uma parte, ser um investimento mais conservador. E, portanto, o perfil do investidor também depende do seu horizonte temporal. É assim, se tiver 20 anos, é tudo para o mercado de capitais. Se tiver 60, provavelmente é melhor deixar algumas coisas, não sei, talvez num produto do setor segurador com alguma garantia, numa dívida pública, algum investimento com risco, mas obviamente ponderando o facto de já não ter tempo para recuperar. Porque como é que nós levamos as pessoas que têm mais dinheiro, que são de facto os mais velhos, a fazerem-no? Dando oportunidades, pondo os produtos todos, as contas de poupança e investimento, o PEP, que nós vamos para a semana apresentar uma alteração ao regulamento, a ver se é desta vez que vai funcionar, os fundos de pensões que as pessoas, que também estamos a tentar promover, enfim, nós queremos que haja muitas oportunidades no mercado pelas quais as pessoas possam optar para colocar as suas poupanças e os incentivos que, como digo, os mais, para além da informação e de haver esse esforço pedagógico, os incentivos que funcionam são os incentivos fiscais. É o que de facto faz as pessoas mexerem e mudarem o comportamento. Isso faz parte da recomendação, mas obviamente não é algo que a Comissão tenha poder. Questão do equilíbrio entre as responsabilidades orçamentais e o apoio. Assim, nós temos imenso dinheiro privado e focamos, aparentemente, as nossas respostas para os problemas são sempre no dinheiro público. É o MFF é quê? Mesmo que fosse aprovado com as ambições que tem agora, não chega a 2% do PIB. Portanto, nós passamos talvez 80% do tempo a discutir 2% do PIB. Também aqui o equilíbrio, se calhar, não está exatamente onde devia estar. O objetivo da parte pública e do apoio público, eu diria que é sinalizar prioridades, fazer o de-risking de algumas atividades que tenham um nível de risco particularmente elevado e, portanto, é preciso que haja o setor público a tomar o primeiro impacto para atrair os investidores privados. O resto, eu diria que deve ser mais o setor privado a trazer essas iniciativas, porque quando nós falamos das necessidades de investimento em inovação, a inovação é uma coisa muito lucrativa. Há imensa gente neste mundo que ficou rica com ideias inovadoras. Portanto, porquê é que tem de ser o Estado, porquê é que na nossa cabeça, europeus, é sempre o Estado a financiar? Eu não parece que este modelo tenha resultado especialmente bem, atendendo ao facto de estarmos a ficar para trás. Portanto, eu apelaria ao setor privado, acho que o setor público não pode estar a atrapalhar, ou seja, a regulação não pode atrapalhar e condicionar em demasia. Mas, de resto, eu espero mesmo que o setor privado se chegue à frente. Acho que a atitude do setor público tem de mudar. Mas se queremos achar que são os subsídios e o dinheiro público que serve para tudo, não é possível, não chega, nem faz sentido. Se temos mais de 11 bilhões, em português, bilhões de euros parados em depósitos e em cash, por que razão é que não havemos de arranjar formas de pôr esse dinheiro a render para as pessoas e para a economia e estamos constantemente focados na parte pública? A parte pública é para algumas coisas, não devia ser para tudo. E, aliás, nos sítios onde corre bem, e não em todos, mas pronto, o outro não conta. Mas nas democracias onde corre bem, normalmente o mercado tem um papel muito, muito importante. Acho que nós temos que estimular mais o nosso mercado e deixá-lo funcionar. E algumas coisas vão correr bem, outras vão correr mal. Faz parte. Ok, muito rapidamente. A questão da Inês do envelhecimento da população, eu há bocadinho referi isso, tem um potencial de negócio muito grande para os operadores financeiros. E nós sabemos que podemos calibrar, estruturando produtos, de forma a ter o produto com maior risco, com maior volatilidade, podemos calibrá-lo de modo a ter o nível de risco que nós queremos, não é? Estruturamos o produto da forma que queremos. Portanto, aqui a questão é mesmo um tema de literacia e um tema de addressable market que os operadores financeiros têm que compreender a forma como explorar. E, portanto, eu acho que é um tema que se vai resolver por si. A questão do Francisco da simplificação fiscal.
Bom, está em curso uma espécie de, queria chamar revolução, mas é uma das impressões digitais deste governo, fazer a simplificação. Estás aí, Francisco, estás mesmo nas minhas costas. Simplificação fiscal. A simplificação das obrigações fiscais, sobretudo das empresas, porque é aí que tem que se dar prioridade a alguma coisa e é aí que os entraves à competitividade mais se sentem, mas também, se queremos de facto levar a sério o tema da poupança e do investimento, da aplicação associada a esta poupança, essa simplificação tem que acontecer, está a acontecer e vai-se aprofundar. Relativamente às isenções fiscais para investimento, é disso que estamos a falar. Aliás, há uma iniciativa muito interessante que foi feita à margem do Eurogrupo, através de uma coisa que se chama Competitiveness Lab, que foi criado, foi uma ideia do Ministro das Finanças e da Economia espanhol, e que é basicamente a forma de avançar numa base experimental, daí o seu nome Lab, com soluções. E a primeira solução, portanto, basicamente é isto agora os nomes são em inglês, Coalition of the Willing, portanto há um grupo de like-minded. Isto não está fácil. E que basicamente de países, e a primeira experiência que foi feita foi exatamente um financial label. Um rótulo financeiro, exatamente, que é basicamente um rótulo que assegura que os produtos financeiros que tiverem aquele rótulo seguem um conjunto de prerrogativas e cumprem um conjunto de requisitos. E, portanto, uma das coisas um desses requisitos é que, de alguma forma, tenha ou seja expectável que tenha algumas vantagens fiscais. Portanto, é algo que temos que trabalhar, isto tem que ser de forma coordenada nos Estados-membros, porque isto, apesar de tudo, é uma união de capitais que a senhora Comissária vai conseguir terminar, tudo certo? E, portanto, isto tem que ser tudo, e isso é difícil conversar a 27, não é impossível de todo, mas não é fácil. Reporte fiscal. Eu diria que a maior parte das coisas que a Maria Luís referiu já acontece. Ou seja, tudo aquilo que for o reporte fiscal, acho eu, de mais-valias e de dividendos e esse tipo de rendimentos de propriedade, acho que já acontece de forma automática, mas eu sou secretário do Orçamento, não dos Assuntos Fiscais, portanto posso estar a dizer aqui uma grande asneira, mas a ideia que eu tenho é que isso já está... Em Portugal sim. Pronto. Nós estamos anos de luz à frente de muitos de muitos países da União Europeia, em termos da digitalização do setor do fisco. É verdade. Só para finalizar, a atração de investimento direto estrangeiro, a questão é sempre a mesma. Nós temos que ter impostos que não sejam penalizadores de modo a não afugentar os investidores. Portanto, não temos que ter o imposto sobre os lucros, o IRC, mais baixo do mundo, mas também não pode ser o mais alto da OCDE como tínhamos. Isso é fundamental. Temos que ter um mercado de trabalho que permita às empresas precisamente gerir o risco que a Maria Luís várias vezes e muito bem referiu. Gerir o risco, é preciso, as empresas e os agentes económicos têm que ter instrumentos para gerir esse risco. E, de facto, ter alguma flexibilidade no mercado de trabalho é absolutamente crucial. E depois, um combate sem tréguas à burocracia inútil. A burocracia e a regulação não é toda inútil, muita dela bastante é útil, mas há muita que não ou é redundante, ou é contraproducente, muitas vezes até é conflituante com outras peças legislativas e, portanto, esse combate contínuo à burocracia, porque há coisas que hoje fazem sentido e que amanhã deixam de fazer. Aliás, a Maria Luís falou desse tema também, que é quando nós terminamos um diploma, já o problema se moveu para outro sítio qualquer, não é? E, portanto, esse combate sem tréguas à burocracia é muito importante. E, portanto, acho que não é preciso grandes concessões financeiras. Mais uma vez, é quando aquilo que a Maria Luís disse, quer dizer, o mercado e o capital do setor privado abunda e está disponível para ser aplicado onde houver boas condições para a sua aplicação. Maria Luís, Zé Maria, mais uma vez, obrigadíssimo pelas vossas contribuições. Obrigado Muito a vocês obrigado. também. Obrigado. Luís, passo só o Luís para concluir a conferência.
mundo estar no fim da conferência e o catering. Ok, pronto. Não está. Não, está ótimo, deixa estar. Não meio tudo. Não, pronto, deixar apenas um agradecimento por todas as reflexões que foram aqui deixadas pelos nossos oradores. Eu acho que nós temos uma reflexão muito interessante para fazer a nível europeu sobre tudo o que é o modelo financeiro e o mindset financeiro. Eu acho que falava a nossa comissária sobre a questão de mudar as mentalidades. Eu costumo dizer em brincadeira, porque agora também trabalho na área de tokenização de ativos, portanto gosto muito de ouvir essa, e da MICA e dessas coisas todas. Portanto, eu apanhei a fase em que o mundo mudou, a entrega das bolsas em papel, e entretanto nós já tínhamos o ecrã para fazer as ordens, etc. E portanto nós estamos outra vez a ter esta transição enorme, que é tecnológica, mas continuamos um pouco com a transição de mentalidade por fazer. Eu costumo dizer em brincadeira que nós ficamos muito preocupados, não é só em Portugal, ficamos muito preocupados com as pessoas terem que fazer uma série de KYCs e sei lá, os testes, e terem capacidade ou não para comprar ações nos mercados ou obrigações nos mercados financeiros, mas não nos preocupamos nada que elas se endividam a 30 ou 40 anos para comprar uma casa, ou seja o que for. Isso nós não nos preocupamos com taxas variáveis de Euribor, etc. Isso a gente não se preocupa. Mas eu acho que, portanto, é muito importante fomentar esta ideia de poupança. Acho que é muito importante. Eu acho que as reflexões que foram deixadas aqui são muito importantes. Deixarem os agradecimentos finais, obviamente, para todos os que estiveram presentes na nossa iniciativa do dia. Os agradecimentos deixar, obviamente, uma palavra especial também à Inês Domingos, que é uma das fundadoras do IA, a embaixadora Luísa Andário, que nos agradeceu por sua presença. Todos, e sobretudo aos nossos oradores, e ao Zé, que é o terceiro ano que fazemos esta edição conjunta, e à Fundação Konrad Adenauer, através do nosso Project Manager para a Iberia, Martin, e pronto, e uma salva de palmas, acho eu que é merecido.